Esquema evolutivo. Voltando ao tema da reencarnação, pergunto-me, se já vivemos outras vidas e se o nascimento na vida física não é o princípio, qual é então o princípio da vida do espírito, se é que o há? O espírito é criado ignorante. Na realidade, o que se cria é o princípio espiritual, a chispa vital. A partir desse momento, a chispa vital originária, através de um processo que dura milhões de anos, vai passando por um sistema de aperfeiçoamento, através da experiência que obtém ao estar ligado às formas materiais adequadas ao seu nível evolutivo. Não entendo ao que te referes com a frase estar ligado às formas materiais adequadas ao seu nível evolutivo. Poderias explicar melhor? Refiro-me à encarnação. Quando o princípio espiritual originário já evoluiu bastante e já é muito mais que isso, chamamos de espírito. O espírito liga-se à forma material, que é o corpo, para aprender desta experiência. Em fases mais primitivas, o princípio espiritual originário liga-se a formas materiais mais simples, primeiro do reino mineral, primeiro nível, seguido do vegetal, segundo nível, depois, do animal, terceiro nível, e, mais à frente, já como espírito em fase humana, quarto nível, aprendendo em cada uma dessas experiências físicas. Esta aprendizagem é adquirida pelo ser espiritual definitivamente, de forma que quando inicia uma nova encarnação o faz já com o conhecimento obtido pela soma das incontáveis encarnações anteriores. Quer dizer que, em vidas anteriores, fomos animais e, se procurarmos ainda mais atrás, poderemos ter encarnado numa pedra. Mais ou menos, ainda que não exatamente, já que nas etapas anteriores, a individualidade do ser ainda não está tão definida como na fase humana. Esta vai aumentando progressivamente. Que queres dizer com isso? Pois, que não é exato dizer que o teu espírito esteve encarnado numa pedra, porque nessa etapa não se podia considerar, nem que a chispa vital fosse já um espírito individualizado, nem que uma pedra tenha individualidade dentro do reino mineral. Que aconteceria a chispa vital se partíssemos a pedra em 2 ou 3 fragmentos? Dividiria-se também? Certamente que não. Contudo, sim podemos dizer que um proto-espírito está encarnado num cão, uma vez que o seu grau de individualização já está mais avançado. E por que lhe chamas proto-espírito? Utilizei-o aqui para o diferenciar do espírito que se encontra na fase humana. É uma etapa anterior do ser espiritual, no qual já existe um grau de individualidade bastante alto, contudo, ainda não se dispõe do livre-arbítrio que corresponde aos seres espirituais que encarnam em mamíferos superiores. Que se pretende conseguir com essa espécie de programa de encarnações sucessivas? Que o ser espiritual avance tanto em conhecimento como em sentimento, que cresça em sabedoria e em amor. Até quando? Quer dizer, há algum limite máximo a que possamos chegar? O limite máximo é que se pode chegar através da evolução progressiva e a capacidade de Deus. E como esta é infinita, chegamos à conclusão de que não há limite. É um processo de evolução constante e infinito. Contudo, se te referes ao processo de encarnações materiais, à medida que o espírito avança, as encarnações vão se espaçando cada vez mais e o tempo que o espírito passa sem encarnar, aumenta. Até que se chega a um ponto em que o espírito já não necessita de continuar a encarnar no mundo físico para evoluir e, então, continua sua evolução nos planos mais subtis da existência. Entraríamos então no 5º nível, e ainda mais outros 2 acima dele. Porém, aos humanos da Terra ainda falta bastante para chegar a esse ponto, pelo que não tem sentido que falemos disso agora. Correndo o risco de me repetir nas perguntas, volto a fazê-las porque julgo que poderás acrescentar algo a certas respostas já dadas no início. Aqui vai esta: se o espírito tem um princípio, também tem um fim. Quero dizer, o espírito pode morrer? O espírito não pode morrer. Seria um contrassenso que, depois de todo o esforço realizado pelo espírito para avançar, no estado mais elevado da sua evolução, deixasse de existir. Tende claro uma coisa: o espírito é imortal. Apenas morrem os diferentes corpos em que se encarna para evoluir. Está bem, mas poderá acontecer que quando se estiver muito evoluído e próximo de Deus acabe por se fundir com ele. O espírito, ao evoluir, aproxima-se de Deus, mas não se funde com ele, quer dizer, não perde nunca a sua individualidade, pois que perder a individualidade equivaleria quase a morrer. Mais corretamente, a sua vontade torna-se cada vez mais semelhante à do Criador e integra-se voluntariamente no plano divino. Poderias dar-me uma panorâmica geral ou algum exemplo para que possamos entender de maneira global o processo de evolução espiritual? Sim. A evolução individual dos espíritos assemelha-se à do ser humano numa única vida.
O recém-nascido unicamente desenvolve por si mesmo e de maneira biologicamente programada as funções vitais necessárias à manutenção da vida orgânica. Não tem capacidade de decisão própria e depende totalmente dos pais para subsistir. À medida que a criança cresce, vai adquirindo progressivamente certa autonomia e cada vez é menos dependente dos pais. Chegada a fase da adolescência, o indivíduo sente cada vez mais a necessidade de se autoafirmar, de se sentir livre e independente para tomar as suas próprias decisões. Por isso, entra, muitas vezes, em conflito com os pais. Apesar destes tentarem aconselhá-lo com a experiência que decorre da idade, o adolescente toma-o como uma intromissão na sua vida. Muitas vezes toma decisões erradas, apesar das advertências dos pais. Porém, tende a experimentar por si mesmo, apesar de isso poder fazer sofrer. Na medida em que vai experimentando e aprendendo com o resultado das suas próprias decisões, vai amadurecendo até chegar à etapa adulta, em que alcança a independência completa dos pais. O processo de evolução espiritual é semelhante ao da criança que se torna adulto. Inicialmente, o princípio espiritual originário está totalmente dependente de outros seres espirituais mais avançados, que orientam a sua evolução por completo. A encarnação, nestas etapas, serve para adquirir experiência e para que se desenvolvam certas qualidades como a inteligência e as emoções, que serão a base sobre a qual se desenvolverá a vontade própria do futuro espírito. Como a criança pequena, a interação com o mundo serve para se desenvolver, aprender a falar e andar, mesmo que não seja ainda capaz de tomar decisões importantes por sua conta. À medida que o ser espiritual evolui, permite-se-lhe participar na tomada de decisões, ou seja, vai adquirindo certa autonomia. Chegado certo momento, quando o ser espiritual já é suficientemente maduro, adquire o livre-arbítrio, que é a capacidade de decidir o seu destino por si mesmo. Isto é, assume a sua independência e toma as suas próprias decisões em relação à sua evolução. Os espíritos tutelares exercem nessa altura um papel semelhante ao daqueles pais que aconselham e advertem para os perigos que envolvem certas atitudes, mas que não impõem, permitindo que o espírito escolha o seu próprio caminho, que se engane 1001 vezes, que aprenda por experiência própria e que seja ele mesmo quem, com base nas suas vivências, decida mudar ou não mudar o rumo da sua evolução. Isso tira-me algumas dúvidas, mas continuo sem compreender essas primeiras etapas em que falas de chispa vital e encarnação nos reinos mineral, vegetal e animal. O que é que se pretende que o ser aprenda nestas etapas? Já que me parece que o princípio espiritual originário, a chispa vital, o proto-espírito ou como lhe queiras chamar, não tem consciência do que faz. De igual modo com o que sucede com o recém-nascido. Apesar do ser espiritual encarnado nas primeiras etapas da sua evolução não estar consciente nem sequer da sua própria existência, isso não impede de aprender e, esta aprendizagem, permanece no espírito para sempre, de forma que, ainda que se processe de forma inconsciente até o espírito se encontrar mais avançado, quando iniciar uma nova encarnação, já não parte do zero, mas sim apetrechado com conhecimento obtido pela soma das encarnações prévias e no período entre encarnações. Poderás compreender a evolução espiritual das primeiras etapas tomando como referência o processo de evolução das espécies. Vós mesmos situais o início da vida há milhares de milhões de anos, com a aparição na Terra de seres unicelulares que progressivamente foram aumentando em complexidade, de maneira que surgiu uma primeira diferenciação entre os reinos animal e vegetal. Depois, cada reino evoluiu gradualmente em multiplicidade e complexidade nas formas de vida, a partir das formas mais simples. Por exemplo, o reino animal passou numa primeira etapa de seres unicelulares a pluricelulares. Mais tarde apareceram os vertebrados, entre eles, os peixes. Dos peixes evoluíram os anfíbios, dos anfíbios, os répteis, dos répteis as aves e, das aves, os mamíferos, num processo que durou milhões de anos. Posteriormente, dos mamíferos mais avançados surgiram os hominídeos e daí as sucessivas espécies de homens primitivos, que cada vez tinham uma capacidade craniana maior do que a dos seus antecessores, desde o Homo habilis, passando pelo homem de Neandertal, pelo homem de Cro-Magnon, até chegar ao Homo sapiens sapiens atual. Na realidade, todo esse processo evolutivo que aconteceu a nível físico foi dirigido a partir do mundo espiritual, com o objetivo de que os espíritos em evolução encontrassem o suporte físico adequado para desenvolver as suas crescentes capacidades, pois necessitam, para o seu progresso, de experimentar a vida física em todas as suas manifestações, desde as formas mais simples até as mais avançadas.
São as entidades espirituais avançadas quem promove a aparição de espécies mais evoluídas no mundo físico, quando existe a necessidade de proporcionar aos seres espirituais um veículo físico mais adequado ao permitir-lhes continuar a avançar na sua aprendizagem. Essas novas espécies surgem como modificações de espécies já existentes, para que o processo de transição do espírito de uma espécie para outra seja progressivo e não brusco. Queres dizer então, que o ser espiritual tem de encarnar em todas as espécies para poder avançar? Em todas não, porque há muitas espécies que são de nível equivalente. Mas sim, terá de passar por todos os níveis. E não poderá acontecer que à medida que os espíritos vão avançando, escasseiem os proto-espíritos que necessitem de encarnar nas espécies inferiores. Que aconteceria, então, com essas espécies? O processo de criação espiritual não cessa nunca, de maneira que existem sempre seres nos diferentes níveis evolutivos que necessitam de encarnar no mundo físico para aprender. O que, sim é certo é que, no processo criativo, existem ciclos ou fases de maior ou menor intensidade criativa, de maneira que às vezes acontece que se acumula grande quantidade de espíritos ou proto-espíritos num período, podendo haver menos em períodos anteriores ou posteriores, tal como acontece com as taxas de natalidade de muitos países, em que se verificam períodos de explosão demográfica alternando com períodos de menor natalidade. Mas, tudo isso está previsto no planeamento cósmico de evolução e não tenhais dúvidas que as entidades espirituais superiores encarregadas de o conduzir, conhecem perfeitamente essas necessidades. Se existir uma grande quantidade de seres a dar simultaneamente o mesmo salto evolutivo, isso pode determinar a extinção em massa de determinadas espécies que não necessárias em determinados momentos, como aconteceu com os dinossauros, e aparição e proliferação de novas espécies evolutivamente mais avançadas. De acordo com o exposto, queres dizer que o espírito de um animal pode encarnar num humano. Como já tinha dito, à medida que o espírito avança necessita também de encarnar num corpo material mais avançado, mas não muito mais do que a sua capacidade, senão ver-se-ia ultrapassado pela situação, da mesma forma que o estudante numa escola de pilotos não começa sua formação indo pilotar diretamente um avião de passageiros, mas começa sua aprendizagem, primeiro num simulador de voo, a seguir pilota avionetas e, só quando estiver preparado, inicia a pilotagem de aviões grandes. O proto-espírito em condições de encarnar num primata, ainda que sem livre-arbítrio completo, embora já com bastantes capacidades tanto em inteligência como em sentimento, pode encarnar num hominídeo e, à medida que vai aprendendo, irá encarnando em espécies com capacidade craniana mais adequada às suas necessidades evolutivas. De maneira que o espírito de um animal acabará por evoluir até chegar a ser um espírito humano, acabando por encarnar em qualquer momento na espécie humana. Mas isso não acontecerá bruscamente, numa vida imediata, mas após um processo encarnatório em espécies intermédias, da mesma maneira que uma criança que está no primeiro ano da primária, tendo tido aproveitamento em todas as matérias, não ingressará, no ano seguinte, no segundo ano da licenciatura, mas sim no segundo da primária e, à medida que for superando os anos a seguir, chegará então, o momento em que frequentará o segundo ano da licenciatura. Inversamente, pode o espírito de um humano encarnar num animal? De acordo com o anteriormente descrito, a encarnação de humanos em animais não é possível, já que seria um retrocesso na evolução. O espírito pode estancar na sua evolução, mas não pode regredir ou retroceder nas etapas evolutivas que já tenha superado, da mesma forma que, se um aluno não for aprovado nos exames de um ano letivo, não recua para o ano anterior, mas é obrigado a repetir o mesmo ano. Pois, se isso é assim, quer dizer, se todos fomos já, alguma vez, animais e os animais virão a ser no futuro como nós, isso faz-me questionar fortemente o comportamento que temos em relação a eles, sobretudo os mais próximos na evolução, como os mamíferos superiores. Por exemplo, criá-los para comer a sua carne ou utilizar a sua pele, a caça e os espetáculos baseados em fazer sofrer os animais, como a tauromaquia, se estão espiritualmente tão próximo de nós, é quase como fazê-lo a um humano. É verdade. Como irmãos vossos mais novos que são, mereceriam uma maior consideração e respeito. Porém, sendo certo que a maioria dos humanos, que nem sequer tem respeito pela vida ou pelos direitos dos da sua própria espécie, ainda mais difícil é esperar deles respeito em relação àqueles por quem tem uma consideração de pouco menos que nada. Ainda assim, já há algum progresso em relação a épocas passadas. Os homens das cavernas não viam nenhum problema em comer carne humana, todavia, na atualidade,
O canibalismo é considerado um ato repugnante e desumano. E por quê? Porque o grau de sensibilidade em relação aos restantes seres humanos aumentou relativamente àquela época primitiva. Com os animais acontecerá o mesmo. Quando a maioria estiver sensibilizada para o seu sofrimento e se der conta de que se trata de irmãos muito próximos na evolução, tanto física como espiritualmente, deixarão de ser escravizados, torturados e assassinados para comer a sua carne ou vestir-se com as suas peles. De fato, já há muitas pessoas que considerariam uma aberração comer os seus animais de estimação e já aparece muita gente no vosso mundo que luta pela defesa dos direitos dos animais, renunciando a comê-los, por já terem evoluído o suficiente para se consciencializarem do laço que vos une a eles. À medida que a humanidade avança espiritualmente, também o fará o vegetarianismo e o respeito pelos direitos dos animais. Nas civilizações humanas espiritualmente mais avançadas, um escalão acima da vossa, comer carne de animais é tão repugnante como para vós é comer carne humana e, obviamente, não se divertem enjaulando, torturando ou matando animais como se passa no vosso mundo. Sim, porém sempre ouvi dizer que, para se ter saúde, se deve comer de tudo, também carne que, se a não comeres, acabas por adoecer por falta de alguns nutrientes essenciais. Que há de verdadeiro nisso? É verdade que quando uma pessoa que comeu carne durante toda a sua vida, resolve passar ao vegetarianismo, é recomendável que o faça progressivamente, pois a sua fisiologia está habituada àquilo. Porém, não é verdade que o vegetariano tenha algum déficit nutritivo. Os legumes são fontes de proteína abundante que não provém da carne. Muito pelo contrário. São muito mais saudáveis. Sendo vegetarianos evitareis muitas enfermidades que resultam da putrefacção da carne dentro de vosso organismo e pela distorção e descida da taxa vibratória do corpo astral provocadas pela ingestão de um ser tão semelhante a vós, em evolução. Para a vossa fisiologia, uma dieta ovulato-vegetariana é perfeitamente saudável e proporciona ao organismo tudo o que ele necessita. E de que depende que o espírito deixe de encarnar numa espécie e passe a encarnar noutra mais evoluída? Do avanço que tenha conseguido nessa etapa. Enquanto o ser espiritual não aprender o suficiente, encarnando em espécies de semelhante nível evolutivo, não passará a encarnar nas espécies de nível evolutivo imediatamente superior. Os seres que mais rapidamente avançarem, serão os primeiros a passar a encarnar em espécies um escalão acima do atual. E isto pode acontecer também em humanos? Quero dizer, que acontecerá quando evoluirmos acima da capacidade da nossa espécie a nível físico. Vós ainda não utilizais nem a quarta parte da capacidade potencial do vosso organismo, assim ainda estáis longe de poder argumentar que o vosso organismo se tornou obsoleto para suportar as vossas crescentes capacidades. De qualquer modo, a espécie humana do vosso planeta tem evoluído no plano físico, lenta, mas inexoravelmente, em paralelo com o vosso progresso espiritual, pelo que não há necessidade de vos preocupardes com a possibilidade do corpo não corresponderem ao vosso nível evolutivo. Como já disse, a fase de evolução humana não é, nem de perto, a etapa final da evolução espiritual. Nem sequer, o nível de humanidade em que vos encontrais, é já um nível avançado, nem a nível espiritual, nem a nível físico. Do mesmo modo que 2 degraus abaixo de vós existiu o Homo habilis e 1 degrau abaixo, o homem de Neandertal, acima do vosso nível existem 4 níveis de humanidade mais, desde o 4.4 ao 4.7. Espiritualmente com maior capacidade de amor e de sabedoria. Esses seres sim, necessitarão de corpos mais avançados, mais subtis e com maior capacidade que os vossos para poder desenvolver todo o seu potencial. E onde estão esses super-homens, que eu não os vejo em lado nenhum? Existem humanidades inteiras habitando outros planetas, abrangendo todos os níveis evolutivos e, portanto, também os que são superiores aos vossos. Inclusivamente, uns poucos desses humanos mais avançados viveram e estão a viver entre vós para vos ajudar a aumentar o vosso nível evolutivo. Mas, falaremos deste tema mais à frente. E até onde vai a nossa evolução física? Quer dizer, em que mudará o nosso corpo físico? Será como ir mudando de roupa, desde um traje de esparto até um traje de seda, passando pelo veludo, pela lã e pelo algodão como fases intermédias. Tornar-se-á mais subtil, menos denso, e portanto necessitará de uma alimentação menos agressiva, que deverá ser mais energética e menos sólida. Continuará a aumentar a capacidade cerebral, a qual, além de permitir um maior desenvolvimento da capacidade intelectual, servirá para alimentar o desenvolvimento das percepções extrasensoriais como a telepatia, a clarividência, a telecinese. Para vós, agora,
ainda em estado latente, até ao ponto da maioria os desconhecer e negar a sua existência. De fato, os poucos que as têm desenvolvidas, seja de forma inata ou por meio da própria vontade e esforço, são considerados lunáticos pelos restantes. Em geral, será um corpo menos apto para os trabalhos físicos duros e mais sensível aos sentimentos e aos pensamentos.